Bem-vindos a mais um Impulse na TV. E o nosso convidado de hoje veio de longe e é com muito prazer que nós vamos receber o Fernando Souza Brasil de São Paulo. Mas antes nós vamos falar aqui sobre a nossa reflexão. Pensei muito sobre o tema dessa semana e eu queria falar um pouquinho sobre a famosa lei da atração. Qual é a minha visão? Não digamos que seja a visão exata, a certa, a mais correta, mas eu queria expor para vocês a minha visão sobre a lei da atração. Muitas pessoas acreditam que quando se fala lei da atração, tudo que você quiser e desejar vai começar a atrair como se fosse um imã de coisas boas. É assim? Também. Mas eu imagino que é muito mais sobre o que a sua mente começa a focar. Imagine que você deseja ter uma troca de carro, daquele carro tão sonhado. E aí as pessoas acreditam que a lei da atração, você começa a atrair os carros que você queria comprar para perto de você. Todas as vezes você passa perto daquele carro. Não, é a sua mente e o seu olhar que começa a abrir para aquele carro. Aquele carro sempre passou perto de você. Aquele carro sempre esteve ali perto de você. Mas como o seu foco não era aquilo, você não estava atraído com metas, com a técnica de SMART, você não estava atraído com excelência para aquilo que você quer, era apenas um sonho vago. Eu já falei aqui sobre a palavra sonhador, seja traçador de meta, e quando você para de sonhar com o carro e começa a traçar uma meta para conquistar aquele carro, a sua mente foca, a sua mente realmente começa a visualizar aquele carro. Então aquele carro que sempre passou por você começa a enxergá-lo. Então, várias vezes por semana, você vai começar a ver aquele carro. Você vai começar a acreditar naquele carro. Porque deixou de ser apenas um sonho. Agora é uma meta traçada. Agora você vai conquistar aquilo, porque você começa a enxergar. Não é que a lei da atração começa a atrair as coisas. O seu olhar começa a se atrair aquilo que você já às vezes passava por aquilo e não conseguia enxergar de forma efetiva. Assim como todos os exemplos que a gente pode citar aqui. Se você tem algo que você quer aprender muito, por vezes apareceu no seu feed várias vezes aquele curso, aquela oportunidade, ou aquela pessoa que você quer conhecer e passava tão despercebido, mas quando você foca, fala, agora eu vou começar. O seu olhar, os seus ouvidos, a sua mente começa a atrair para aquilo ali. E aquilo começa a chamar mais a sua atenção do que anteriormente. Aquilo começa a ter mais sentido do que anteriormente. Você começa a se projetar, fazer cálculos financeiros, começa a calcular o seu tempo melhor para aquilo acontecer. E essa lei da atração vai funcionando. Porque não é a coisa que vai se atrair até você. Você começa a se atrair para aquilo que você focou em fazer. Essa é a verdadeira lei da atração. Então, tudo que você tiver que fazer, se você ainda não tem um quadro dos desejos, faça para você ver. Não é que aquilo ali acontece porque tem umas imagens que você vai ver. Não é que você vai ser atraído para tudo que você sonhou porque simplesmente está num quadro de imagens. É porque a sua mente vai começar a atrair tudo aquilo para dentro dela de forma efetiva. Você vai começar a achar que é real. E tudo que você quiser ser e ter, acredite de verdade, comece a se comportar como tal. Se você quer ser gigante na vida, comece a andar com gigantes. Se você quer ser grande, comece a pensar como grande, se vestir como grande, participar de grandes eventos. Tudo que você quiser ser e ter na vida, comece a se comportar como se você já fosse e como se você já tivesse. E não é à toa que por isso, justamente por isso, eu atraí esse grande palestrante, mentor, que vai falar muito sobre ele, sobre o que ele faz para nós, nos ensinando no dia de hoje, porque eu quero estar no meio de gigantes. Por isso hoje nós vamos receber aqui com muito prazer o Fernando Souza Brasil, um gigante. Seja muito bem-vindo, Fernando. Um prazer ter você aqui. O prazer é todo meu, Luciana, estar aqui. Primeiro, estar no estado de Goiás, um estado que eu amo, essa cidade maravilhosa de Anápolis. E está tão bem acompanhado assim, a honra é toda minha. Eu sou suspeita, né? Anapolina, desde quando nasci, eu acho a cidade de Anápolis incrível. E quando tem pessoas ilustres aqui nos visitando, fica ainda melhor. Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado. Fernando, o nosso primeiro bloco, sempre eu falo que os nossos entrevistados, eles são empreendedores, eles são grandes empresários, mas antes disso, eles são pessoas. Então, nós queremos, nesse primeiro bloco, conhecer o Fernando, esposo, o Fernando pai, o Fernando pessoa, a sua história, a sua trajetória, e depois nós vamos falar do seu momento e para onde você está indo. Mas nesse momento, conta para nós, quem é você e como foi a trajetória para você se tornar o Fernando que você se tornou hoje? Olha que interessante, Luciana.
Primeiro, você traz uma coisa que é assim, espetacular. Eu tenho participado de muitos programas de TV, entrevista, rádio, e normalmente as pessoas já querem a chave. O que faz para dar certo tal coisa? E às vezes esquece do lado humano, o que está acontecendo também nas organizações, não é verdade? E você trazendo isso daqui, tenho certeza que vai abrir os olhos de muitas pessoas. Parabéns. Obrigada. Mas o Fernando é um apaixonado pelos piazinhos dele. Maria Fernanda, de 7 anos, Fernando Filho, de 11 anos. Piazinho, gente, acho tão bonitinho. Quando eu falo piada, eu tenho que explicar, né? Que são crianças, né? Às vezes eu tô conversando e falo piada, eu digo, quê? Aqui é quase piada, Fernando. É quase piada. Mas lá em São Paulo chama de piá mesmo. Eu Na tenho parentes verdade, lá. é o sulista que chama de piá, o sulista do Paraná chama de piá, o do Rio Grande do Sul de guri. Guri. Em Minas é os meninos, né? Os meninos. E Aqui a gente chama de cria. cria, olha aí. Minhas crias. Hoje eu estou com uma cria minha aqui. E estilosa, hein? É. Estilosa. Luciana, eu nasci em Mato Grosso, numa cidade que tinha mais ou menos uns 18 mil habitantes, chamada Nova Chavantina. Bem pequena. Bem pequena. Eu fui criado no estado de Goiás. Uma das cidades foi Trindade, que eu mais passei meu tempo, inclusive estou ministrando consultoria lá nessa semana. Eu fui para São Paulo, para o estado de São Paulo, em 2009. Primeira vez que eu fui para o estado de São Paulo. E eu convivi com sulistas a maior parte da minha vida. Então é uma mistura. Há um tempo atrás eu tive com um empresário, ele falou, Fernando, você é estrangeiro? Quando eu corto o cabelo muito baixo, o olho fica parecendo puxado, só porque eu tenho descendência indígena. Ele falou, não, você já viu índio, já viu o japonês preto? Falou, é porque eu tenho descendência indígena. Ele falou, não, não é por isso. Eu conheço todo o Brasil, os 27 estados, incluindo o Distrito Federal, né? E eu não conheço, não identifiquei o seu sotaque até agora, porque é uma mistura de goianês. Nas palestras em São Paulo, no Sul, eu sempre abro. Falei, pessoal, se vocês não entenderem, pergunta, porque eu falo um dialeto chamado goianês. Sabe que dá uma mistura de goianês? Bem atípico. Bem meio goianês, com mato-grossense, mas principalmente com sulistas, e moro em São Paulo há um bom tempo, né? Eu conheço 11 estados e 4 países. Então é uma mistura bem interessante. Sou casado, muito bem casado, com uma mulher linda, maravilhosa. Hoje, ela literalmente manda em mim, que ela cuida da minha agenda, né? Ela que fala se eu tenho uma agenda ou se eu não tenho uma agenda. Gente, então, ela é excelente. Ela me manda mensagem, olha, assim, perguntando detalhes. Uma excelente parceira e esposa. Parceira e esposa. E também cuida das finanças. Você viu que realmente ela manda, né? Cuida da agenda e do dinheiro, né? Manda em tudo. Pronto. Está cuidando do seu tempo e do seu dinheiro, tudo que eu ensino a gerir. E das minhas crias. Crias, que são né? Seus bens maiores. Os meus maiores patrimônios, com certeza. Meus pais se separaram eu tinha 3 anos de idade. A minha mãe foi uma guerreira espetacular. Até os 11 anos de idade eu morei na fazenda. A primeira vez que eu fui na escola, eu tinha 11 anos de idade. Eu aprendi a escrever com 11 anos de idade. Uau! Escrever, já ouvi ler. muitas histórias interessantes aqui, Fernando, mas chocante. Quando eu morava na fazenda, eu tive um acidente com um trator, eu amputei o dedo direito do pé, eu tenho esse dedo amputado. Comecei no empreendedorismo na fazenda aos 8 anos de idade. Desde os 8 anos de idade, eu normalmente já produzo meu dinheiro e ajudo em casa. Uau. Então, esse é um pouco do Fernando. Moro em Ribeirão Preto hoje, cidade que eu amo de paixão. Sou apaixonado pelo estado de Goiás, sou apaixonado pelo Mato Grosso, amo pescar. Eu sou apaixonado pelo Brasil. Tem um projeto internacional acontecendo, rodando, que vai acontecer esse ano. Tem um projeto de morar nos Estados Unidos por 2 anos, num futuro próximo, mas a minha paixão é o Brasil. Esse projeto é para um fim também profissional, mas a minha paixão é o Brasil. Por isso o Brasil está tendo sobrenome, Fernando Souza Brasil. E o Souza com S. S de Brasil, porque Brasil não é com Z, é com S. Uau, muito bom. E essas origens, e não negar as origens, mesmo que você cresça no âmbito, eu tenho certeza absoluta que o Brasil, nos 2 sentidos, vai ganhar o mundo todo, mas não perder de onde você veio, assim como você não perdeu suas raízes de onde você saiu. Isso é muito importante, porque o que a gente mais vê são pessoas que crescem e dali se perdem e pronto, o que eu fui antigamente não faz mais sentido. Mas com certeza, aonde a gente chega,
foi uma trajetória de vida que nos levou até ali. O passado, ele não me define, mas foi ele que me trouxe até aqui. Então ele é muito importante. Sim. Por exemplo, a minha base, quando eu cheguei na cidade aos 11 anos de idade, eu era chacota. Todo mundo fazia bullying comigo, só que eu nem sabia que era bullying. Eu nem sabia que eles estavam fazendo piada comigo. Então tudo bem. Só que eu também tive uma vantagem, porque a educação na fazenda é completamente diferente. Os princípios, os valores, o que é importante, entender que é da terra que sai o alimento de fato, a gente começa a dar um valor diferente para isto, para a natureza que provém os recursos, porque o leite vem da vaca, não da caixinha do supermercado. Eu acho que tem muitas crianças que imaginam isso, viu? E eu procuro manter isto e evidenciar o tempo todo, porque os meus piazinhos vivem uma outra realidade, né? Eles convivem desde sempre na cidade, sempre que possível, claro que eu levo eles na fazenda, mas eles convivem na cidade, com uma outra rotina, com outros meios que eu não tive. Então eu procuro trazer a essência para que eles também entendam isso, o quanto é importante dar valor aonde você está e aproveitar todos os momentos. Porque os momentos de desafios, Luciana, na minha visão, é os momentos que mais te fazem crescer. Pelo menos na minha vida, os meus maiores desafios foi onde eu mais cresci. E é muito desequilibrado hoje essa questão da criação, né, Fernando? Porque hoje os pais realmente têm que ensinar a tecnologia, é o avanço e vai progredir, não tem para onde correr esse progresso. Há 18 anos atrás, quando eu resolvi criar os meus filhos sem internet, na época não tinha, mas aí eu tirei todas as televisões de casa e as pessoas falavam, mas como eles vão, o que eles vão ter de distração? E eu falava, livros. Nós vamos ler, vou comprar jogos de tabuleiro, à noite nós vamos jogar juntos, nós vamos ver filme, mas filme no cinema, porque vai ser um passeio. Quando eu decidi criar os meus filhos dessa forma, né, em contrapartida mesmo, em contracultura, as pessoas me achavam louca, porque querendo ou não, é muito mais fácil dar uma distração. Eu tinha 3 filhos na época, a Annalisa ainda não existia, depois ela também, tanto que quando a Ana nasceu, que eu coloquei televisão em casa, hoje eu falo que é um grande monitor para streaming, né? Não pega canal nenhum, nem fechado, nem aberto, minha casa, até os dias de hoje, mas quando ela teve, contato com TV, eu tentei pôr uma TV fechada para ter canais de TV, ninguém assistia, porque era tantos anos sem costume, mas isso gerou... Tudo que você criou. Mas isso gerou em todos eles o hábito da leitura, a ponto do aniversário de 15 anos da Annalisa ser do tema livro. Que legal. Olha que incrível. Que legal. Então, isso que você faz de trazer esse equilíbrio para os seus filhos, né, de ter o conhecimento mesmo da tecnologia, de tudo que você vive hoje, até mesmo como palestrante, mas não deixando deles de conhecer. A fazenda, a Annalisa, a primeira vez que viu vaca, falou, mãe, que cachorro grande! Eu ri tanto, eu nunca mais esqueci. Porque realmente a gente não tem esse hábito de trazer, parabéns mesmo, isso é muito importante. É algo que eu falei, de levar os meus filhos mais para ver a origem de terra e tudo, e eu não fiz. Não dá para fazer tudo, mas sempre há tempo de trazer novas informações. Sim. E às vezes a nova informação, ela não necessariamente é nova. Hoje, atualmente, às vezes uma informação que é antiga, do povo antigo, dos nossos ancestrais, talvez que seja a grande novidade. Esse mundo que teve esse êxito rural há muito tempo, que as pessoas já a segunda geração já morando literalmente nas cidades, às vezes o novo é o que era o habitual. Isso é novo agora. Até porque as coisas sempre elas se reconstroem. Não é verdade? Exatamente. Elas se repetem de um jeito um pouco diferente acompanhando o tempo, mas sempre se repetem. É verdade. E Fernando, e de onde lá você chegou na cidade com 11 anos, foi aprender ainda, né, ter o contato com os livros, e nessa trajetória, de onde surgiu essa paixão pelo empreendedorismo, de ensinar pessoas,
que hoje, para mim, hoje você é uma das referências. Já viu o Fernando palestrando, viu? Abrindo aqui já um pouco sobre o empreendedorismo e sobre a carreira dele. O Fernando palestrando realmente tem um domínio muito grande. Palestrar, as pessoas acham que é subir no palco e abrir a boca. Mas tem pessoa que tem muito conteúdo, não sabe repassar. Tem pessoas que têm boa oratória, mas não tem conteúdo. Tem pessoa que tem bom conteúdo, sabe repassar, mas a oratória é tão ruim, ele mexe tanto no palco que você fica tonto. E o Fernando tem esse conjunto. Ele sabe ter postura de palco, ele tem conteúdo e ele sabe duplicar, transbordar esse conteúdo. Já falei muito aqui sobre transbordo. E as pessoas, às vezes, são muito cheias, mas não sabem transbordar. E o Fernando é essa pessoa que tem postura de palco, ele tem conhecimento do que fala, ele vive o que fala. Acho que por isso que convence tanto, né? Porque ensinar é uma coisa, convencer é outra. Então ele sabe ensinar e ele convence ao falar, porque ele fala com verdade, com propriedade, porque ele sabe o que está falando, porque ele vive o que fala. E onde chegou? Como que foi esse processo? De onde surgiu? Do Fernando lá, que foi para a cidade com 11 anos, para chegar nesse ponto. Teve outras coisas que você fez durante esse caminho? Teve sim. Primeiro, obrigado pelas palavras, né? Vindo de você, que é uma especialista, eu fico lisonjeado. E o que está acontecendo, hoje nós temos muitos profissionais no mercado. Teve a febre do coach, eu sou master coach. Eu brinco com um amigo meu lá do Paraná, de Maringá. Ele falou assim, até os meus cachorrinhos são coach, Fernando, até os meus cachorrinhos são coach. Mas banalizou um pouco, né? E daí nós criamos muitos empreendedores de palco, que na vida real ele nunca teve um CNPJ, ele nunca teve um problema com o cliente interno, seus colaboradores, ele nunca passou por um grande desafio. Fala de sucesso sem ter sucesso. Exatamente. E sem ter fracasso, que talvez é até mais importante ainda. Né? Ele não passou pelo fracasso, pelas batalhas perdidas ou pelas batalhas que ele precisou reconstruir aquilo ali. Mas o empreendedorismo, Sena, começou na minha vida aos 8 anos de idade, lá na fazenda. Uau! Gente, cada vez mais me surpreendo. Eu não sabia o que era empreendedorismo. Eu entendo hoje que eu sempre tive uma tendência à liderança, mas eu não sabia disso. Por exemplo, na escola eu comecei com 11 anos, mas eu já era líder de sala, já era líder da escola, representava a escola para o município, do município para o estado. O programa que aconteceu no estado de Goiás, que saiu para o Brasil, eu fui representante disso, era presidente de grêmio, mas eu não entendia isso. No bairro eu formava o time de futebol, mesmo estudando, trabalhando dia e noite, e ainda formava o time de futebol. Tem como desenvolver liderança, né, Fernando? Mas eu digo que alguns começam a liderar, se tem todo mundo chorando no berçário, ele nasce e fala, chega, eu vou pôr ordem nisso aqui. Então, Exato. Você, pelo jeito, já nasceu liderando o berçário. Eu acredito que nós temos a predisposição para algo. Agora, é necessário técnicas para você aperfeiçoar. Exatamente. Conhecimento para você fazer o que precisa ser feito da maneira que precisa ser feito, né? Sim. Por exemplo, o primeiro método que eu criei foi com 8 anos de idade. Hoje eu sei que era um método, na época eu não sabia nem que era método. Eu comecei no empreendedorismo, talvez o meu primeiro empreendedorismo foi um leitãozinho que eu ganhei lá na fazenda e que transformei ele num porco, eu cuidava dos animais, e transformei num porco, vendi, comprei uma monareta. Eu já tive uma monareta, gente. Será que o público sabe o que é monareta? Monareta, eu vou traduzir, mobilete. Não era mobilete ainda, era no formato de mobilete, mas era uma bicicleta. Com 8 anos de idade, tem uma bicicleta... Não era motorizada. Depois, no futuro... A minha monareta era... Motorizada. Minha mãe comprou, daí não era monareta, não sei se pode falar marca, mas era Caloi. O da minha mãe, que era motorizada, mas a minha era pedal mesmo. E com isso eu comprei a monareta e comecei o meu primeiro empreendimento de fato foi catar coquinho. Já viu a expressão, vai catar coquinho? Já. Foi o primeiro. Alguém mandou eu catar coquinho. E você obedeceu? E eu obedeci e fui. Tá vendo? Tinha uma febre no estado de Goiás. Lembra da febre do eucalipto? Sim. Teve uma febre de plantar gueiroba. Quem aqui de Goiás sabe? Quando eu vou falar... semana passada eu estive num programa de TV nacional, só que lá em São Paulo. Quando eu falei gueiroba, as pessoas, que é isso? Aí tem que explicar que é um palmito. Eu ganhei taioba esse final de semana. Eu nunca nem tive... Mas para quem não lembra, aqui em Anápolis, Fernando, não sei se você vai lembrar,
A Avenida Universitária, que hoje, aqueles grandes prédios, tem uma Avenida Parque, tudo ali, era eucalipto de fora a fora. Era a coisa mais linda, parecia aquelas estradas pré-moldadas. Sim. Era eucalipto de fora a fora, a principal avenida nossa da cidade. Que legal essas histórias, né? Demais. Hoje, quem nasceu hoje não tem essa noção. É importante buscar as origens. Mas, bom, eu comecei, daí criou-se esse movimento de plantar gueiroba. Então, eu vendia os coquinhos de gueiroba, que era o coquinho, a semente também. Sim. Então, eu catava um saco de 60 quilos, é o equivalente a R$5. Eu juntava lá, em média, 5 sacos, 3 sacos, a pessoa buscava, e depois de 15 a 20 dias me pagavam. A primeira vez que eu recebi, eu comprei lá na cidade os saquinhos para fazer laranjinha. Algumas pessoas conhecem como sacolé. Aqui é geladinho. Geladinho, é suco congelado. Sim. Eu fazia isto, pegava a monareta, a bicicleta, e ia para a lavoura ou para o curral, na época de vacinação, vender. A primeira vez que eu fui, fiquei muito empolgado, que a primeira vez eu vendi tudo, lá no curral. Cheguei em casa todo empolgado, mãe, vendi tudo. Que legal! Você ganhou quanto? Falei, o pessoal não pagou, né? Porque... Vender é fácil, receber que é difícil. Mas é porque as pessoas não levam carteira, dinheiro para o curral, para a lavoura. E tem sentido, na época não tinha Pix, né? Bom, ele falou, mas e aí? O pessoal, mas eles vão pagar depois quando receber, né? E aí, para quem você vendeu? Eu falei, eu vendi para todo mundo. Mas para quantas pessoas você vendeu e tal? Ele falou, não sei. Não anotou. Não anotei. Beleza, ele falou, você tem que pegar um caderninho e anotar. Beleza. No outro dia eu fui de novo. Chegou lá, eu fui anotar. Só que como que eu vou anotar? Se eu pedir a pessoa para escrever, eu não sei ler. Eu também não sei escrever. Daí eu criei o primeiro método, meio sem querer. Eu desenhava o homem palito para representar as pessoas e colocava um mais. Eu sabia fazer conta de adição e de subtração, de mais e de menos. Então eu desenhava, por exemplo, eu tinha o Tobias. O Tobias era um rapaz alto, magro, que usava um chapéu grande, preto. Eu desenhava o homem palito, com um chapéu grande e... Fernando, que surreal! E eu pintava todo o chapéu para dizer, é um chapéu preto. É ele. E daí, que era o Tobias ali, mais uma laranjinha, geladinho, mais um geladinho. Daí tinha o Chicão. O Chicão era negro, alto e forte, e um chapéu grande e preto. Eu desenhava um homem palito e fazia um músculo no homem palito. E colocava um chapéu preenchido. Tinha, por exemplo, o seu Hélio. O senhor Hélio era uma estatura baixa, um pouquinho mais fofinho e usava um chapéu menor, branco. Então eu desenhava um chapéu sem colorir, que era transparente, então era branco. E eu desenhava um corpinho como se fosse hoje o Bob Esponja, quadradinho, e colocava mais. E assim eu fazia com todo mundo. Pronto. No final do mês, ou no início do mês, eu entrava na carroceria da caminhonete, onde ia levar os colaboradores na cidade de Itumbiara, Goiás, para receber. Chegava lá no escritório da fazenda, eles recebiam, saía, eu ficava debaixo de uma árvore esperando, eles saíam do escritório, me pagavam. Quando terminava por volta de meio-dia, eles finalizavam isso. Eu pegava o dinheiro, ia lá e repunha o meu estoque. E depois eu ia comprar as minhas coisas, o meu material de pesca, que eu gostava, que também, quando excedia, eu vendia peixe, eu vendia hortaliça, que nós tínhamos uma horta muito grande, toda vez que ia na cidade, eu levava também. Já empreendia e nem sabia que era empreendimento. Nessa época, com 8 anos de idade, eu já ajudava em casa. Eu já cuidava das minhas coisas, já comprava minhas coisas e ajudava em casa. Eu falo para os filhos que só deles conseguirem comprar algo para eles já é ajuda. Já é uma ajuda. Já é uma ajuda. A minha mãe me ensinou a cozinhar aos 8 anos de idade no fogão a lenha. Ela falou, não tem esse negócio de homem não faz. O homem faz tudo. Você vai aprender a limpar, cozinhar. Quando eu fui morar sozinho pela primeira vez, eu não tive dificuldade nenhuma. Fernando, nós vamos ter que dar um breve comercial aqui. Mas, gente, que história surreal! Meu Deus! E eu achava que a minha história era desafiadora. E nós vamos terminar a sua história, então, para a gente entrar no ponto que o Fernando está hoje, para ele dar muitas dicas para você também que quer. Eu imagino que se você não tem uma história tão desafiadora, imagina, se o Fernando está onde ele está hoje, imagine você que nem teve tantos desafios. Se você, a gente tem um público muito jovem assistindo, se você ainda não começou a empreender, talvez nessa entrevista você está vendo que você já começou há muito tempo e nem sabia. Logo, logo, fica ligadinho aí que o nosso intervalo é rapidinho.
voltamos e eu estava ansiosa para voltar, porque se vocês estão gostando, eu estou amando, querendo ouvir cada detalhe mais. E nós vamos então finalizar a sua história aqui para chegar no ponto, que eu tenho muita coisa aqui, inclusive polêmica para te perguntar, hein? Olha, cuidado com a pergunta que eu respondo. É por isso que eu quero perguntar justamente para você. Você viu o que deu lá na TV nível nacional lá, né? Perguntaram, eu falei, tem certeza? Quer minha opinião mesmo? Eu falo. Aqui eu quero, viu? Então tá bom, eu falo. E aí, Fernando, nessa trajetória toda, com tudo isso que aconteceu, ali você aprendeu a começar a empreender e veio chegar a ser esse grande empresário que você é hoje. Grande? Eu acho gigante. Para onde eu quero chegar, ainda tem muito espaço. Mas depende da comparação, sim. Agora, teve muitos desafios em todo esse caminho. Muitos desafios. E na maioria das vezes, nós não entendíamos como desafio, porque fazia parte do dia a dia. Talvez o maior desafio foi mudar a frequência. Porque, por exemplo, na minha infância, na minha adolescência, eu nunca tinha ouvido alguém falar assim, R$1 milhão. Isso é uma coisa estranha. Nossa, a pessoa pode ganhar X. Como assim? Pode? Ganha? Tem isso? A primeira vez, eu lembro um momento lá em Cancún, passando um filme na cabeça. Nossa, lembra quando nós moramos, que eu tive a oportunidade de morar em casa de Poapi que tinham batido. Com a galinha passando dentro de casa. E daí está naquele hotel que é um dos maiores hotéis do mundo, tinha 15 mil colaboradores nesse resort. Foi assim, foi muito legal isso, porque eu entendi que eu posso viver, eu e qualquer pessoa que queira, pode viver em qualquer situação. Em qualquer situação. Se tiver uma escassez, nós podemos conviver com isso momentaneamente, viver sem reclamar daquilo e mudar a sua história. Porque está aqui. A escassez, a dificuldade, ela está aqui. O que você vê como dificuldade, muitos vão ver como oportunidade. O que alguém vê como oportunidade, outro pode ver como dificuldade. Então está aqui, de fato. É de como você enxerga aquilo ali. Às vezes eu passo por algo e eu vou enxergar como grande dificuldade e me travar. Exato. E você vai enxergar como oportunidade. Aquele velho ditado bem clichê. Tem muito choro, uns vão chorar junto, outros vão vender o lenço. E clichê não é por acaso. Se é clichê é porque merece uma atenção especial. Exatamente. Né? E às vezes a pessoa identifica que é uma oportunidade, mas não age para isto. Eu atendo em algumas mentorias, pessoas falam, Fernando, eu preciso me livrar da procrastinação. Fernando, eu quero, mas eu não estou conseguindo. Bom, reconhecer já é 50%. Já é 50%. Agora, precisa agir. Não adianta você identificar se você não agir. Exatamente. Fernando, e agora falando assim, no todo, você chegou a citar aqui que você também tem a formação de Master Coach e com certeza você usa todo esse conhecimento. Primeiro eu quero que você fale para nós, para desmistificar, né? Tem muitas pessoas que criticam ou que também até seguem e gostam, mas não sabem nem o significado da palavra coach em português. Né? Imagina o que é, mas não tem... Explica para nós o que é de verdade, o que um coach pode realmente gerar para as pessoas que o seguem ali. Porque um bom coach, ele deixa de ser simplesmente um coach, ele se torna um mentor. Porque as pessoas podem se idealizar ali na mentalidade dele e vai gerar muita metanoia, que é o propósito maior de um coach. E fala para nós a sua visão, desmistifica para nós. O coach, ele... traduzido é treinador. Só que a história não vem de treinador. E tem muito coach que não conhece essa história. A história do coach é do coxo, da Europa, onde transportava de um lugar para o outro. O coxo era uma espécie de uma carruagem que transportava a pessoa de um lugar para o outro. Aí que surge o coach. Que a intenção do coach é o quê? Pegar a pessoa do estágio atual e levar ela para o estágio desejado. Essa é a função do coach. Que hoje não tenho mais coaches, eu só tenho mentorados, mas essa é a função principal, é você tirar a pessoa do estado atual e levar ela para o estado desejado. Na verdade, não é você que vai fazer isso. Você vai compartilhar ferramentas que vai proporcionar que ela faça isso. Ela precisa querer, né?
Você é o condutor, mas se ela não entrar no processo, ela não vai fazer. Com certeza. Então, ela que necessita praticar, ela que precisa executar. Então, essa é a grande missão do coach. É transportar de um lugar atual para um lugar desejado. E aí, no meio do caminho, tem um grande processo, né? A minha especialidade é comportamento humano. Claro que eu estudei administração de empresas, sou especialista em psicomarketing, tem algumas outras formações. E que eu digo que currículo é muito importante. Currículo é muito importante, mas só diz o que você já foi. Eu estou muito mais interessado no que eu posso ser, no que eu posso me tornar, o que eu ainda posso fazer. E também acredito, Luciana, que quem está nos assistindo também deveria preocupar com o que nós ainda podemos fazer, o que você pode ainda fazer. Não importa qual seu foi o currículo, o qual bom é o seu currículo, ou qual ruim tenha sido até aqui. Porque o conformismo é justamente isso, achar que pronto, agora eu estou perfeita, agora eu já sei tudo que eu tinha que saber, agora eu já conheci todo mundo que eu tinha que conhecer, agora eu já estou onde eu deveria estar. E aí a pessoa se conforma. Mas sempre tem como melhorar. Sempre e quando eu falei você de um grande empresário, realmente para mim você é, mas eu sei que você pode se tornar ainda maior. Não tem posição que a gente esteja que a gente não possa crescer mais. Com certeza, com certeza. Eu sempre lembro das minhas origens. Lá na casinha de pau a pique com o chão batido. Mas eu não uso isso como, nossa, agora está bom onde eu estou. Eu não estou. Eu estou grato, muito grato para onde eu estou. Sou muito grato. Conformado, não. Eu quero avançar, porque toda vez que eu avanço, eu ajudo mais pessoas. Eu ajudo o mundo à minha volta. As pessoas falam, eu quero mudar o mundo. Então começa mudando o mundo à sua volta. Você quer mudar o mundo e não arruma nem sua cama? Você quer mudar o mundo e eu nunca vi você fazer algo para o próximo sem as câmeras estar ali mostrando? Eu escuto muito assim, eu preciso organizar a minha vida. Aí a primeira pergunta que eu faço para a pessoa é, como é as suas gavetas? Se é mulher, eu falo, abre a sua bolsa, não precisa me mostrar. Abre a sua bolsa e olha se a sua bolsa está organizada. Como é seu carro? Seu quarto? Que jeito você organiza o armário da sua cozinha? Porque se você não consegue organizar as coisas, imagina os sentimentos. Então, um é reflexo do outro. Quando a gente fala, né, Fernando, que se você tiver com o quarto organizado, é porque é uma engrenagem. Claro. Você está com aquilo organizado e se está organizado é porque você já pôs essa mentalidade de organização e já está agindo para organizar. E com certeza a sua mente vai refletir essa organização também. Olha que interessante isso daí. Por exemplo, quando nós estamos nos hotéis, tem camareira para arrumar. Mas eu saio, deixo a toalha estendida e a coberta dobrada e o lençol arrumado e as minhas roupas organizadas ali. E eu observei que a minha esposa começou a fazer isto, né? Quando ela viaja comigo, um dia eu falei assim, amor, tá corrido? Não precisa, a camareira arruma. E olha a chave que ela me deu. Ela falou, não, é tão rápido, eu vou deixar pronto. Já resolveu. E geralmente é a mulher que fica lutando para o homem ser organizada. E pega aí a dica. Hoje a minha esposa dá um show. Ela pegou, aprendeu muito rápido essas coisas. Nós somos uma cultura muito diferente, eu e ela. Então, teve os desafios, mas também teve a conversão. Eu ajudei, eu acredito que tenho contribuído com ela e ela contribuiu muito comigo. E hoje nós dois contribuímos com os piazinhos. Olha, é uma aprendemos, continuamos aprendendo um com o outro. Uma engrenagem. Sim. Não tem ninguém. Eu sempre ensinei para os meus filhos, para que eles não se tornassem arrogantes, que a inteligência, a meu ver, Fernando, talvez você discorde, pode discordar e pode falar, inteligência não é tanto que a pessoa sabe, é a facilidade que ela tem em aprender. Quanto mais QI a gente tem, a gente aprende com mais facilidade. Mas numa escola, numa faculdade, se tem pessoas que têm níveis de inteligência diferentes, todos têm capacidade para aprender. Uns vai sofrer mais, vai ter que se esforçar mais, ler mais, outros vão aprender com mais facilidade. Isso para mim é inteligência. E conhecimento e habilidades e inteligência naquela área específica vai ser muito individual. Eu falo, gente, um médico, por exemplo, vai operar, vai saber te curar, mas deixa ele chegar numa fazenda e pergunta para ele se ele deixa ele um mês ali e fala que para ele se alimentar ele vai ter que cultivar e não ensina nada.
Com 15 dias tudo morreu e ele vai passar fome. Então aquele senhorzinho que criou ali na fazenda, que às vezes é considerado uma pessoa que não tem tanto conhecimento, que não tem cultura, ele tem um conhecimento específico dele. Então a gente tem que respeitar todos nessa área. Por isso que eu falo, todo mundo tem tudo a ensinar. Eu sempre aprendo muito aqui, tento também repassar alguma coisa. Toda conversa, se ela for intencional, tem aprendizado no meio. Com certeza. Eu considero que inteligência é a capacidade de aprender. Sabedoria é o que você já sabe e pratica. Exatamente. Não adianta saber e não praticar. O que adianta? O que adianta uma barra de ouro no fundo do oceano onde quem pode colocar a mão? E vai virando esponja. Não tem. E eu falo que a maneira mais fácil de pôr em prática e aprender mais é transbordando. Transbordando. Quando você ensina, você aprende dobrado. Aprende 2 vezes. Uma vez eu fui convidado para ministrar uma palestra para o grupo Fiat em uma empresa no interior de Minas Gerais. E quando eu cheguei, eu falei, pessoal, eu vim aprender com vocês aqui hoje. E subiu a mão um senhorzinho, sei lá, uns 30 anos de empresa, falou, então tá errado, porque você foi contratado para vir nos ensinar aqui hoje. Falou assim de uma forma incisiva, alguém ficou espantado, outro ficou rindo, e agora? Eu falei, não, mas a minha intenção aqui maior hoje é aprender. E ele ficou, eu aproveitei e falei, deixa eu instigar um pouquinho mais, né? Então tá errado, como é que contrata? Paga um cachê para um palestrante vir aqui para aprender, se não é para ensinar, tá tudo errado isso. Daí eu perguntei o nome dele, falei, olha, pensa junto comigo aqui. Se eu ensinar 1000 coisas e aprender uma, quem saiu no lucro? Para a minha visão. As 1000 coisas que eu ensinei eu já sabia. E reaprendi, eu fortaleci elas novamente. E a uma que eu aprendi agora tem 1001. Então não importa o quanto eu ensinar, se eu aprender uma, eu já estou em vantagem, porque eu fortaleci tudo que eu já sabia e ainda aprendi algo mais. Então não tenha dúvida, eu provavelmente vou aprender muito mais do que vocês aqui hoje, menos vindo ministrar para vocês. Inclusive com ele. Inclusive com ele. Fernando, e você falando que você já palestrou para a Fiat e com certeza outras empresas grandes, e aqui a gente pede para responder o briefing, ele colocou aqui que ele já está com 103 agências fechadas. 103 agendas, tem que atualizar, já tem mais alguns fechamentos que aconteceram. Isso para 2024, suas agendas fechadas. Isso, hoje, de janeiro a dezembro, nós já temos agenda. Nós temos uma meta para 200 eventos esse ano, entre palestra, treinamentos e cursos. Tirando finais de semana, se bem que a gente palestra mais, mas dias letivos ou dias efetivos que a gente chama, dá quase uma por dia. Dá quase uma por dia. Se tirar os finais de semana, a meta são 200. Então, naturalmente, como já tem, não tem um dia certo para palestra. Uma região vai ser melhor uma imersão no sábado, vai ser uma palestra na terça-feira, outro vai ser um curso de 2, 3 dias. Dentro disso, nós temos todo tipo de evento. Tem empresas grandes, pequenas, médias, gigantes, tem setor público, a maioria é do setor privado. Tem eventos que eu chamo de evento aberto, onde a pessoa paga ingresso para ir assistir. Inclusive em Goiás, eu participo das 8 edições da Conego, que é um evento aqui do Vitor Cardoso. Vitor Cardoso vai estar conosco aqui agora em fevereiro. Cara, extraordinário, extraordinário. Falando sobre network. Inclusive ele não está aqui hoje conosco aqui porque está na Europa. Exatamente, e palestrando lá. Mas viaja o mundo todo, tem um conhecimento ímpar, um parceiraço. Cardoso é meu amigo há mais de 10 anos e assim, é muito lindo ver o crescimento dele, como ele tem evoluído e crescido mesmo, tanto como pessoa quanto no empreendedorismo dele. Muito Estive palestrando conosco lá em Ribeirão Preto, vai estar em alguns eventos que eu estarei também em São Paulo, se não me engano, tem uns 5, 6 eventos que nós vamos estar no mesmo palco lá no estado de São Paulo. É bem bacana, né? Nós vamos encontrando. Esses dias eu encontrei o Rufino em Taboão da Serra e em seguida nós nos encontramos lá em Joinville. Falou, mas onde eu vou, você vai também? Mas os grandes palcos têm grandes palestrantes, e os grandes palestrantes vão sempre se encontrar, mas isso aí já é fato. Já pensou? Você falou o grande empresário, o grande palestrante. Se a sua audiência souber que o grande palestrante tem 1,69 m e meio. Ah, não, mas se for assim, eu que não tenho nem 1,65 m, eu tenho 1,59 e meio.
Aí eu E nunca tem o seria meio? grande. Tem o meio também, porque nós fazemos questão do meio. Mas é muito. Eu fui no nutrólogo e no nutricionista no mesmo dia. E aí eu jurava até aquele dia, ou eu encolhi, ou eu sempre estive errada, que eu tinha 1,60. E aí ela falou assim, você tem 1,59. Eu falei, não tenho. Não, me devolve 1 centímetro. 1,60. Cláudia, não tem. Falei, eu tenho isso, vamos medir de novo. Aí ela, tá bom, pra ser justa, você tem 1,59,5. Falei, então põe meu meio aí na minha... Falei, nossa, mais meio de 1,70. Mais meio. Pensa, mais meio, eu chego no que eu... Aí eu faço questão do meu meio centímetro. Às vezes alguém por brincadeira, né? Fala, você traz 1,69? Tem, não. Eu falo, eu fui medido pelas Forças Armadas Brasileiras e eu confio nelas. Eu acredito que eles estão certos. E com o sapato já chega em 70 ou passa. É? Pronto. E ainda mais tem um rapaz aqui de Goiás, o Zezé, que usa umas botas. Eu acho que eu vou adaptar, viu? Vou começar a usar bota, que daí já dá uns 73, uns 75. Isso, hoje em dia tem uns tênis, uns sapatos especiais aí que vai chegar com 80 fácil, meu Em Franca, ali, a capital do calçado, em São tá Paulo, pertinho de com certeza resolver tem seu isso. problema. Mas a grandiosidade de um homem nunca vai estar na sua estatura. Carlos Drummond de Andrade dizia, você é gigante. eu sou do tamanho do meu sonho, não da minha estatura. Um dos maiores líderes da história... Então é imensurável. Um dos maiores líderes da história, líder político, social, que eu admiro a história, como aconteceu na Europa, ele também era uma das menores estaturas que tinha. E não estou falando de Napoleão Bonaparte, que tinha 1,45, né? Estou falando do Winston Churchill, que foi o precursor da vitória dos aliados na guerra. Daí eu tenho uma brincadeira aí, que os baixinhos sempre dominaram o mundo, né? Eu acredito. Eu me apego muito que em grandes perfumes são sempre nos menores frascos, porque é muito valioso, então não é grande. A gente se apega a essas coisas e nós precisamos apegar a isso. Vai nos valorizando. Inclusive, eu acredito que isso me ajudou a melhorar a comunicação. Quando eu cheguei na cidade, aos 11 anos de idade para estudar, então imagina um piazinho lá da roça, extremamente, um tanto quanto tímido, mas sim, extremamente sem malícia nenhuma, ingênuo. Então, eu tive que criar habilidades, estudei em escola pública, para não apanhar na hora do recreio, para não apanhar na rua. Então, eu criava comunicação. Uma hora era impondo, outra hora era fazendo parcerias, né? Trazendo mais pessoas para o time, para o lado, porque se eu andar sozinho, eu apanharia. Mas se eu tivesse mais 2, 3, já era diferente, tinha que conversar, né? E eu acredito que isso me ajudou, inclusive, a desenvolver comunicação. Olha que interessante. Tudo, eu falo, tudo na vida pode te travar ou pode te alavancar. Usa como impulsionamento ou como trava. Exatamente. E, Fernando, infelizmente, nós vamos ter que dar mais uma pausa aqui, porque não dá vontade de parar de falar, mas é rapidinho, nós já voltamos agora, falando das projeções de futuro. Quero que o Fernando fale para nós também sobre como ele pode ajudar as pessoas a crescer, sobre as especialidades dele aqui. Rapidinho, nós já estamos de volta.
Voltando aqui para o nosso último bloco, Fernanda, eu quero te oferecer aqui o chá do nosso patrocinador. Essa empresa, Fernanda, é a Hive, eu acho que você já até teve contato com ela. Ela tem vários produtos, mas eu sou apaixonada tanto nesse chá, mas tanto que eu gosto de dar para os meus entrevistados aquilo que eu sou apaixonada. E eu quero que você experimente. Esse chá desincha, ele motiva, ele dá energia, ele ajuda na absorção de gordura. Pensa em um chá que é maravilhoso. Eu vi essa empresa em um evento que eu realizei aqui em Goiás, lá em Rio Verde. Rio Verde, Goiás. Não experimentei os produtos, mas eu achei Eu penso o seguinte, quem capricha tanto na embalagem, traz um produto com quanta qualidade, normalmente ele produz um produto de qualidade. As embalagens são lindas, lindas. Você colocou isso para eu experimentar? Fica à vontade. Olha. E se for ruim, você sabe que eu falo? Fernanda é igual eu. Se for ruim, ele fala. Pode fazer a careta, Fernanda. Pode ser gostoso, pode ser bom, mas não é gostoso. Se tiver ruim, eu falo. E se tiver que tomar ruim, a gente toma, mas esse é bom, experimenta. Eu gostei. Olá, vou experimentar então. Eu tinha um pouquinho de aversão a chá, porque os chazinhos tinham uns gostinhos, né, mais fortes. Tem uma corzinha. Tem uma corzinha. Não tem uma textura, mas tem uma corzinha. Isso aqui é suco. Eu falo. Tá me enganando aqui, produção. Isso aqui é suco. Fernanda, isso aqui não é, isso eu é brinco. É assim, que o pessoal da Hive, meu patrocinador, não me ouça. Mas sabe aquele suquinho que você morou em Anápolis, aqui, você lembra? Que é aquele suquinho de pozinho de Guaraná, da morte, que a gente não bebia de medo de morrer? E esse é saudável. Eu falei, gente, é meu suquinho de Guaraná da morte. Uma delícia. Não tem gostinho do suquinho de Guaraná? Tudo. Pode beber? Não, tem gosto de suco. Me lembra até um... Eu não consigo definir qual a fruta, mas é um suco. Ele como tem suco limão natural. E abacaxi nele, Nossa, sabe? mas muito bom. Mas tem açúcar isso aqui? Não, não tem açúcar. Ele tem erva, abacaxi e ele tem zero açúcar. Ele é zero tudo. Sem glúten, sem lactose, sem adoçante, sem aromatizante, sem corante, tudo natural. Ó, se quiser servir mais aqui, tá? O meu acabou. Ó, produção, já pode fazer mais chá aqui. Pode levar isso daqui? Pode levar. Quando a Tamires descobrir isso daqui... Não é? Perfeito. Nossa, gente, eu sou suspeita, porque é o meu lanche da tarde, porque ele ainda sustenta. Então, ele, além de absorver as gorduras, ele ainda ajuda no sustento, porque nem precisa ficar lanchando tanto. É seu patrocinador? Meu patrocinador. Então, você ganha para falar de um produto tão bom assim, ainda para tomar um negócio gostoso desse? Imagina, Fernanda, minha vida é boa demais. Eu sou muito feliz. Um beijo aí para a Cláudia, para a Annalise, para a Vitória, que são as idealizadoras junto comigo da Hive. E por falar nisso, Fernando já liga para a esposa maravilhosa, pede para agendar. Eles também vão estar no Impulso e eu faço questão de você aqui, dia 10 de abril.
Nosso próximo impulso, nós 10 de fazemos abril. muito, dia 10 de abril. 6 de abril, você sabe que tem um compromisso comigo. Se eu não me engano, é 6 de abril em Jaboticabal. Pensa. A cidade Olha das a flores, agenda. a cidade do amendoim, uma cidade pulsante, colonizada por italianos e japoneses, onde tem a Unesp, que é uma sensação lá, e você vai estar nesse evento, na imersão. Se eu não me engano, eu não posso confirmar, mas parece que o Geraldo Rufino também vai estar nesse evento e alguns outros players. Se eu não me engano, o Vitor Cardoso também vai estar nesse evento. Olha, o Goiás tá tomando São Paulo. Viu? Né? Cuidado, hein, Fernando? E é o que eu falei na abertura do programa. Quer ser gigante? Esteja no meio de gigantes. E aí, você conhece gigantes que te conectam com gigantes e assim vai acontecendo a Ambiência, mágica. né? A Ambiência. ambiência, exatamente. Isso E muda. eu sou muito grato, Fernando, sempre. A gente tem essa parceria de nos conectarmos com quem a gente ainda não conhece, de estar levando um ao outro, né, Fernando? Porque eu acho que é isso. O Fernando tem uns projetos para palestrantes, gente, vai ter que voltar aqui, porque ainda está assunto, né? formatando, ele vai voltar para falar. Fiquem ligados aí os palestrantes, porque vem coisa grande aí. Tem coisa muito interessante, nacional e internacionalmente falando. Fernando, eu quero aproveitar que eu estou aqui. Dr. Rodrigo Pedrosa, advogado, está aqui nos assistindo aqui nos bastidores. Vamos aproveitar que a gente está respaldados para falar de algo que eu nunca tive coragem de falar, porque assim, a gente com falta de advogado, a gente tem medo de tocar em certos assuntos. Posso falar, doutor Rodrigo? Eu ministrei consultoria para 3 escritórios de advocacia e fiz muito trabalho para a OAB. Eu li a Constituição 2 vezes. E eu li praticamente todos os meus primos, do meu primo, que é advogado, eu li praticamente todos os livros dele na época da faculdade. Eu gosto muito da área de direito. Podemos falar, então? Podemos. Então, vamos lá. Eu só não garanto que não terá processo, porque o que perguntar eu respondo. Vamos aproveitar, então, aqui a presença do nosso advogado e eu vou te fazer uma pergunta bem polêmica. Tem um coach muito famoso, e já que temos advogado, vamos citar o nome. O Pablo Marçal tem uma visão muito global de todas as pessoas. E eu sou um pouquinho diferente nessa linha de pensamento. Eu acho que o ser humano é muito indivíduo. Talvez o que te faz bem não me faça e assim por diante. O que você enxerga nessa visão que todo mundo vai fazer bem para todo mundo acordar de madrugada, vai fazer bem para todo mundo aquele banho gelado, que no meu caso, se eu tomar banho gelado, já acabou o meu humor, já acabou com o meu dia. Se eu tomar um banho gelado, eu não presto mais. Mas ele tem essa linha de pensamento e creio que ele tem um porquê de acreditar e ensinar isso. Eu queria saber a sua visão sobre essa globalização de pessoas como manada. Bom, Pablo Marçal, sem dúvida, é um grande player, né? Como Hitler também foi um grande player na época dele, não é verdade? Uau! O Pablo Marçal tem uma visão de mundo um tanto quanto diferenciada. E é inevitável dizer dos resultados dele. Nós precisamos falar dos resultados dele. Sensacional. Sensacional. Não tem como contestar. Não tem como contestar. Pablo Marçal já esteve, já tive acho que 3 palcos ministrando no mesmo palco que ele. Nós levamos ele em Ribeirão Preto, tivemos uma parceria, conversa de bastidores muito bacana, muito agradável. E eu gosto muito do Pablo Marçal. Eu particularmente gosto muito de algumas dicas, alguns gatilhos que ele fala, e eu sei que faz bem para muitas pessoas. Todavia, o que é remédio para um é veneno para o outro. Exato. Toda vez que eu vou globalizar, olha, nós somos indivíduos. E o que nós somos iguais é que todos são diferentes. Essa é a igualdade do ser humano. Todos são diferentes. Para começar, você não tem mesma identidade que eu tenho. Eu tenho uma identidade nos dedos que mais ninguém no planeta tem. A minha digital ninguém mais tem. A sua ninguém tem. A minha digital no olho ninguém mais tem. Então é indivíduo. Então o que é remédio para um pode não ser para outro. Vamos polemizar um pouquinho mais? Olha, eu não sei qual é a sua religião, mas, por exemplo, a igreja que tem uma doutrina muito forte, muito pesada. Você conhece? Eu conheço. Conheço algumas. Para algumas pessoas, por exemplo, às vezes o Fernando não se encaixa em uma doutrina muito pesada. Porque eu acredito que eu consigo decifrar assim, isso aqui é bom, eu posso fazer, isso aqui não é bom, não posso fazer. Mas para algumas pessoas... Essa disciplina. Algumas pessoas que às vezes não têm os seus limites bem aguçados,
Essa disciplina é fundamental para que ela consiga mudar de vida. Sim. Por exemplo, um alcoólatra. Quando a igreja dá uma doutrina para ele, às vezes muda a vida dele completamente. Precisa da proibição, não só da direção. E para algumas pessoas repele ela e às vezes jogam para o mundo. Então o que é remédio para um pode ser veneno para outro. Então se o Pablo Marçal ou qualquer pessoa está dizendo que tomar banho 5 horas da manhã no gelado é bom para todo mundo, eu discordo. Como eu concordo que para muita gente vai trazer uma nova visão de vida, vai mudar a rotina dele e vai ser muito benéfico. Como para outras pessoas pode ser um veneno. Pode inclusive afastar ele de buscar crescimento, conhecimento. Pablo Marçal, olha aqui, você é sensacional, mas tem algumas coisas que você exagera, na minha opinião. Gente, Uau. Conversar com quem tem coragem de falar é muito bom. Porque eu penso exatamente assim, Fernando. Eu acho que pode ser que destrave, como ele gosta dessa palavra mesmo, de destravar as pessoas para várias pessoas, mas ao mesmo tempo isso pode gerar transtorno gigante a ponto de geralmente travar uma pessoa e para sempre. Porque ela se sente incapaz. E o que eu penso, né? Já teve pessoas que conversou comigo. Se ela se sente incapaz de fazer uma tarefa tão simples, imagina uma mudança radical de vida. E aquilo ali gera nela uma sensação de incapacidade tão grande que ela não vai nem tentar mais. Para algumas então pessoas, é muito perigoso. Para algumas pessoas é isso que vai mudar. Para outras é isso que vou usar a frase do Marçal, que vai travar essa pessoa. Então, o que vai servir para você como motivação, talvez para mim não serve da mesma forma. E eu vou usar aqui, Pablo, a sua palavra para poder finalizar esse debate. O mesmo código não abre todas as portas. Uau! Então, tem códigos, sim, maravilhosos que você fala, e isso que o Fernando falou é incontestável. Você tem um sucesso merecido. Você mereceu estar onde está. Mas o mesmo código não abre todas as chaves. Mas agora vamos falar de você. Esse é um método que a gente comentou. O que é que você acredita? Qual o seu método como mentor de gerar metanoia eficaz nos seus mentorados, nas suas palestras? O que é a sua crença e no que eu já citei aqui que você realmente é convincente porque você fala de verdade, a gente vê que vem da alma, mas qual que é a trilha? Sena, eu acredito em pessoas. É em pessoas que eu acredito. E qual que é o melhor método para a pessoa se desenvolver? Eu não sei. Porque vai depender de quem é a pessoa. Vai depender de como ela interpreta o mundo à volta dela. Vai depender de quão disposto ela está a dar o próximo passo. Isto que eu acredito. Então, cada pessoa vai ter o seu modelo para acontecer. É claro que dentro disso tem etapas, que vai ser igual, entre aspas, para todo mundo. Agora, como fazer é uma coisa. Talvez são as etapas, o como fazer, é o que fazer. Agora, o como fazer vai ter que personalizar. Por exemplo, eu escuto, ontem me fizeram uma pergunta assim, me dá 2 dicas para eu trabalhar a minha procrastinação e mais 2 dicas para eu criar meu empreendimento. Falei, primeiro que só 2 dicas você não vai resolver tudo isso. Nunca. Né? Agora, tem alguns nortes que nós podemos dar para isto. Por exemplo, motivação, na minha visão, é essencial. Só ela sozinha não adianta nada. Tem até a frase que eu digo, motivação não resolve tudo. A falta dela não resolve nada. Então, é muito importante isto. Outra coisa que é importantíssima, a motivação sem planejamento não adianta nada. Muito planejamento sem ação não resolve nada. Planejamento sem ação é ilusão. Então, por exemplo, 2 dicas. Seja motivado, planejador. Agora, se tudo isso aqui sem ação não adianta, é pura ilusão. Então, o que eu acredito? Eu acredito em gente que faz. Perfeito, perfeito. Se a pessoa planeja com excelência e ela faz na motivação certa e põe em prática aquilo que ela planejou e se motivou a fazer, sucesso garantido. Eu falo assim, algumas pessoas usam a bola de cristal para adivinhar o futuro. Sabia que eu adivinho o futuro também? Já te contei isso, não? Não. Um cristão adivinhando o futuro. Eu falo que não é adivinhar, é antecipar o futuro. Como antecipa o futuro? Planejando.
Claro que você precisa continuar fazendo a gestão de rota. Mas, por exemplo, se eu planejo estar em Manaus amanhã, eu posso adiantar o futuro, porque hoje eu vou decidir como eu vou chegar em Manaus. Vou decidir quais os recursos, horários, etc. Inclusive, vou antecipar algum problema que pode acontecer no caminho. Isso é antecipar o futuro. As pessoas às vezes não planejam o dia, não planejam o dia de amanhã, não planejam a semana, não planejam o ano, não planejam o semestre, não planejam o negócio para começar, não planejam o próximo passo. E depois, nossa, na minha vida nada dá certo. E aí eu vou deixar aqui a minha frase do meu curso, que eu repito para mim mesma todos os dias. Tudo com antecedência. Custa menos e gera menos transtorno. Uau! Essa Ótimo. é a frase. Fernando, infelizmente nós estamos chegando ao final, temos que terminar. Espero que a gente possa continuar fora aqui vamos continuar. Da emissora, para que a gente possa aprender mais com você. Mas eu quero deixar aqui, eu nunca termino um programa ou inicio um programa sem falar do meu sócio. E eu acho que de toda essa conversa nossa de final aqui, tem um jeito de globalizar o ensino, tem uma forma de globalizar todas as pessoas, que é deixar de ser indivíduos para ser criatura. E aí, se nós globalizarmos, tem um lugar onde vocês podem todos vocês, criaturas do Senhor, filhos de Deus, podem aprender. Globalização é só na mente, na Bíblia. Lá sim, tem o código certo, tem a ferramenta certa, tem o ensinamento certo, tem tudo que você precisa para todas as suas áreas. E ali sim, serve para todos nós, porque foi quem criou, foi o nosso Criador. Ele fez o nosso manual está ali, e ele é global. Ali tem todas as chaves. Está ali na Bíblia, e isso é global. Indiferente da sua raça, da sua cor, da sua nacionalidade, do seu sexo, indiferente do que você pense, do que você acredita, ali sim tem resposta para tudo. Então, se você quer pegar algo que generaliza e que serve para todos nós, seres humanos, leia a Bíblia, ali sim tem todos os códigos que nós precisamos. Concorda? Ô, criatura, acorda, bora fazer. Fernando, deixa a sua mensagem final aqui e de antemão já te agradeço. Foi um prazer, realmente. Cada vez que eu te encontro, eu aprendo mais. É sempre que é verdadeira. E imagino que a nossa amizade está sendo construída dentro de uma parceria muito, muito válida, de uma admiração mútua, de um crescimento que eu acho que é isso que faz crescer grandes vínculos, né? Porque os nossos propósitos são os mesmos, de ajudar pessoas com a visão do nosso Criador. Amém. Eu tenho certeza que essa amizade ela só está crescendo e crescendo num bom alicerce em uma terra muito fértil. Bom, a mensagem final para você é, primeiro, haja, acredite. Eu acredito em quem acredita em si mesmo e duvide de quem duvida de você. Acredite em você em primeiro lugar e dê o próximo passo. Como diz Martin Luther King, você não precisa ver todo o caminho, apenas com fé. Dê o próximo passo. Eu acredito em você, se você estiver acreditando em você mesmo. E se você acreditar em você mesmo, conta comigo, que eu estou aqui pronto para te servir. Uau, já é um corte de milhões esse final, Fernando. Seja muito bem-vindo sempre ao nosso programa. E a gente se encontra muito em breve aí nas palestras. Nos palcos da vida, na escola da vida. Amém. Olha, satisfação, parabéns pelo programa. Olha, poucas vezes eu fui entrevistado com tanta maestria. Parabéns, viu? Obrigada, vindo de você. Imagina, gente, do Fernando é um elogio muito grande. Nós então vamos finalizar esse programa, mas eu deixando o convite para o próximo programa. Na semana que vem nós vamos ter aqui imagina uma mulher de excelência. Uau. Fernando, eu vou falar algo aqui rapidinho sobre ela. Nunca pensei em fazer terapia, nunca fiz. Ela foi a única pessoa que me despertou a vontade de ser mentorada na questão de terapia por alguém. E é uma das minhas coisas que nesse ano está no meu caderninho de programação. A Adriana Brunieri estará conosco aqui. Na próxima semana você precisa, se você quer realmente entender tudo sobre sua mente, com excelência, também numa visão cristã, é uma das mulheres que eu mais admiro. Isso aqui eu falo, quem me conhece sabe que eu não minto, não falo simplesmente por falar. Então você fique ligado, já põe aí um despertador aí, na próxima quarta, 10 horas da manhã. Vocês vão mudar a sua mentalidade com alguém que tem uma mente espetacular. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser.